Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Oliveira, sou especialista de redes e segurança da VMware, tá? Focado na solução NSX. E hoje minha palestra vai ser sobre os desafios de rede de segurança em nuvens OpenStack. Tá? Para começar, só para falar que essa apresentação, essa palestra, são todas ideias minhas e não necessariamente refletem a opinião da VMware. Tá? Só um disclaimer rapidinho. E para começar essa sessão para vocês, eu trouxe um vídeo aqui de um colega muito importante meu, que eu pedi para ele fazer essa introdução. Hi, I'm Bruce Davey, VMware's CTO for the Asia Pacific region, and it's a pleasure to introduce this presentation on network virtualization in OpenStack. I've been working in the field of network virtualization since about 2012 when I joined Nicira, and one of the first problems that we ran into was how to support our customers with OpenStack in their quest to automatically deploy the complete set of infrastructure needed by their customers and developers. These included early customers like eBay and Rackspace, and we quickly found that the challenge around provisioning networking was pretty central to the whole problem of how to stand up a OpenStack deployment. And so ultimately what came out of that was the network virtualization product that Nicira built its company around, and eventually we became acquired by VMware, and the NSX product was born out of that acquisition. But going back to our Nicira days, we actually created the Quantum component of OpenStack, which then turned into the Neutron component, and that of course now is the piece that is largely responsible for networking in OpenStack. And certainly this has been a colorful history for the networking pieces of OpenStack, and you're going to hear a lot more about it from my colleague Caio Oliveira as he presents on network virtualization and OpenStack. So I hope you enjoy the presentation. Bom, então tive aí o prazer do Bruce Davey, né, o considerado aí o inventor do protocolo MPLS, aí, que acho que muitas empresas utilizam. Tá? Antes de começar a falar sobre os desafios, né, gosto de falar um pouco sobre a terminologia. O termo SDN. Né? SDN é um termo de marketing. Né? Se você perguntar para cada uma das pessoas que está aqui, para cada uma das empresas, cada uma vai ter um entendimento. Ah, não, OpenFlow é SDN. A abstração do plano de controle de plano de dados é SDN. NFV é SDN. Então, eu gosto de usar um termo, aqui utilizei uma pizza, né, gordinha, aqui sempre pensando em comida, né, que eu vou falar especificamente sobre virtualização de redes. Tá? Virtualização de redes e segurança. Para começar, eu gosto de falar um pouquinho sobre a história, de como a história da virtualização de redes está extremamente atrelada com a história do OpenStack. Né? Existem algumas soluções que já começam a ser os pioneiros na utilização de virtualização de redes. Aí, o finado vCloud Networking Security da VMware, para quem conheceu. Cisco também tem a solução dela, o Nexus 1000V. Mas foi em 2003, né, que esse cara aqui, considerado o pai desse movimento de virtualização de redes, chamado Martin Casado, nos seus estudos em Stanford, né, entre 2003 e 2007, que começa a trazer esses conceitos mais aprofundados. Também é considerado aí que surgem os conceitos do OpenFlow. Tá? Em 2007, o que acontece? Ele sai de Stanford e cria a startup, na época, a Nicira. Em 2010, é quando surge aí, todo mundo aqui está careca de saber, Rackspace e NASA desenvolvem o projeto OpenStack. Em 2011 é quando o Bruce, depois de 13 anos trabalhando na Cisco, resolve também entrar na empresa Nicira. E é nesse mesmo período que aí na versão Diablo surge o primeiro componente de redes de segurança dentro do OpenStack, que não era chamado Neutron, era chamado Quantum, que foi aí em 2012 que o projeto virou o projeto Neutron. E começou a receber aí muito mais suporte de outras empresas, como Cisco, HP, IBM, Big Switch, PlanGrid,
entre outras, né? É em 2012 também que a VMware adquire a empresa Nicira e transforma, como o Bruce falou, no produto, na solução NSX. A Nicira também foi quem criou e era responsável pelo Open vSwitch. Tá legal? Em 2013, o Gary Cotton, já vou contar quem é ele para vocês daqui a pouquinho, também vem para a VMware. E de 2013 a 2016, a gente vê um mercado muito aquecido. Empresas sendo uma adquirida pelas outras, a própria PlanGrid, todo o material intelectual vem para a VMware, né? E o projeto Open vSwitch, em 2016, também vai para a Linux Foundation. Então, aqui, rapidamente, só para mostrar o quão atrelado a essas histórias. E eu vou aqui agora ter um breve depoimento do Gary Cotton para vocês saberem quem que ele é. Hi, I'm Gary Cotton from VMware. I've been working on OpenStack since the Cactus release, and I've been focusing on Neutron since the Diablo release. The project's come a long way since version 1, which we created in Diablo, and to this day we've been left with a number of different challenges. First and foremost, there's the complexity. Then there's how Neutron functions under scale, robustness. How do we troubleshoot this stuff? And most important, there's stability. So hopefully my colleague will be able to take you guys through a bit of these steps and provide some more information. Thank you, and a luta continua. Bom, falando um pouco do projeto Neutron, né, como vocês viram, ele é o maior contribuidor individual do projeto Neutron e o terceiro maior do OpenStack como um todo, né? Quem não conhece esse site extremamente interessante, Stackalytics, se eu não me engano é a Mirantes que continua subsidiando ele, e você consegue enxergar ali, eu fiz um filtro, não está dando para ver direito, mas de todas as versões do OpenStack e do projeto Neutron, né? E você consegue ver as empresas que mais contribuíram para elas. Então, a gente vê aqui os principais líderes hoje do mercado de virtualização e rede de segurança. VMware, Cisco, a Red Hat, Mirantes, Huawei, IBM, HP, entre outras. E também você consegue ver quem são os principais contribuidores individuais. Exatamente aqui, o Gary Cotton é o primeiro contribuidor individual do projeto Neutron. Falando sobre o principal desafio, né? Eu acho que as palestras que vieram antes da minha me ajudaram muito, né? Porque sempre quando falam de Neutron, uma palavra é muito comum: complexidade. Né? Se a gente olhar, inclusive, nas pesquisas do survey que o OpenStack faz todo ano, em 2016, quais as áreas do OpenStack que precisam de melhorias? Neutron. Ele precisa ser mais fácil, mais simples de ser utilizado. 2017, a mesma coisa, inclusive até um pouco mais drástico, né? O Neutron precisa ser rearquiteturado e ser mais simples, né? Bom, para quem não tem ideia, aqui eu vou mostrar para vocês uma implementação do Neutron com o Open vSwitch. Isso aqui é arquitetura apenas para a camada 2, apenas para a camada de switching. Isso aqui para a camada de roteamento, camada 3. E olha que eu nem falei aqui de VPN, Security Services, Load Balance, todo o resto, né? Bom, em termos de segurança, quais são os desafios, né? Eu acho que hoje o pessoal comentou, né? É muito legal esse gráfico aqui do survey, quem não teve a oportunidade, leiam, é bem interessante, que de novembro de 2013 até abril de 2017, as produções, os ambientes de OpenStack agora estão sendo muito mais utilizados em produção, ou seja, de 30% para 70%. Outra coisa, OpenFV. O pessoal comentou aqui de Cross-Community Integration, né? Hoje, como IAS padrão para as implementações de NFV, o OpenStack que está sendo utilizado. E fora isso, acho que eu não preciso nem falar aí de WannaCry, DonPetya, né? Ou seja, o foco das empresas hoje está muito grande em segurança. Então, não basta apenas você ter lá o seu firewall no perímetro fazendo a proteção, você precisa de uma proteção interna, né? O próprio termo muito comum de estar sendo utilizado é microsegmentação, né? Microsegmentação, assim como SDN, assim como Cloud, cada um interpreta da maneira que quer, né? Mas eu não acho que a CL ou uma Private VLAN seja um mecanismo de microsegmentação. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de um firewall stateful no nível, por exemplo, de mais granular possível, no nível de uma instância, por exemplo, né?
Bom, solução para isso, a gente vê as empresas hoje buscando soluções de virtualização de redes e segurança. Por quê? Primeiro, a questão da simplicidade, né? Combater a complexidade com simplicidade. Aumentar a escalabilidade, né? Cada vez mais ambientes estão crescendo, a gente precisa que ele seja escalável. Performance, estabilidade, né? Muito importante. Às vezes você tem um suporte. Como a gente comentou, é tão complexo que às vezes vale a pena você ter uma empresa por trás para poder dar o suporte que você precisa para o seu ambiente de redes e segurança virtual, né? E, claro, é muito importante que as soluções tenham toda a camada para você poder fazer um troubleshooting. A gente sabe que problemas acontecem. O que resolve ele é o quão rápido você consegue resolver aquele problema. Tá legal? Bom, existem diferentes abordagens aqui para o conceito de virtualização de redes, né? Existe a virtualização de redes baseada em hardware, virtualização de redes baseada em software e a virtualização de redes baseada em hardware e software, que eu chamo aqui de um modelo híbrido. Vou explicar rapidamente um pouquinho para vocês como que é cada um deles, né? Baseado em hardware, o que eu tenho, né? Eu tenho uma solução, né, meus switches, tenho um orquestrador, né? Esse orquestrador, que vai, através de plugins, que vai ser responsável por traduzir as chamadas API do Neutron para as chamadas API daquela solução, né? Esse orquestrador vai ser responsável por programar os switches, os equipamentos físicos de rede. Não só os switches, mas também, por exemplo, componentes importantes como load balance e firewall, né? Essa é uma abordagem que eu não gosto muito, porque se você olhar a arquitetura de redes, é um modelo que a gente chama de, eu aqui não achei um termo em português para isso, mas o modelo Tightly Coupled System, ou seja, se acontece qualquer problema em um dos componentes, a rede inteira pode parar, né? É aqui a abordagem que, por exemplo, a Cisco usa na solução dela, que é o Cisco ACI, ou seja, você tem um orquestrador, aqui os equipamentos precisam ser da família Nexus 9000, tá legal? E esses equipamentos, né, que vão ser programados pelo controlador. Outras empresas, como a Big Switch, a Cumulus, elas usam uma abordagem um pouquinho diferente. Você agora tem switches que a gente chama de white box, que permitem a instalação de um sistema operacional nesse switch, que aí sim vai responder, vai receber esses comandos, essa programação. Tá legal? Quais que são, para mim, os principais desafios dessa abordagem aqui, os pontos de atenção? Primeiro, lógico, você acaba tendo a dependência de modelos específicos de hardware, né? Ou seja, no caso da família da Cisco, você precisa de Nexus 9000, né? No caso dos outros, você precisa de switches com a capacidade de suportar uma solução, um sistema operacional diferente do que ela vem. A questão de modificação da minha rede física. Eu preciso modificar minha rede física para colocar essa solução no ar, né? Escalabilidade, né? Esses equipamentos aqui, eles têm um componente importante, que é a tabela TCAN. Quando você coloca, às vezes, políticas nela, você não vai conseguir escalar, dependendo da quantidade de regras que você vai ter, e ainda mais o ambiente, que a gente está falando para suportar OpenStack, onde você precisa de uma multitenacidade, isso aqui acaba se tornando um grande problema. E os componentes, né, de segurança e balanceamento têm que acabar sendo feito através de parceiros. Bom, o segundo modelo, né, seria o baseado em hardware e software. A mesma ideia. Tenho lá o meu orquestrador, ele tem um plugin para o Neutron que vai traduzir todos aqueles comandos. Porém, agora, eu não preciso mexer na minha rede física, né? Eu vou criar uma camada de abstração nos meus hypervisors, onde eu vou criar os meus switches, os meus roteadores lógicos. Tá? Aqui, porém, eu tenho alguns componentes que são necessários, às vezes componentes específicos para, por exemplo, o tráfego sair da minha solução, né? Eu tenho que comprar equipamentos específicos dessa solução, desse tipo aqui. E, além disso, eu tenho que também programar os meus equipamentos de balanceamento e de segurança. Esse é um sistema que eu achei mais interessante, que é um sistema loosely coupled. Ou seja, se eu perder, por exemplo, aqui um dos hypervisors, não necessariamente isso vai afetar a minha rede. Por quê? As instâncias aqui, se o hypervisor suportar, vão poder ser migradas, ou se eu tiver um storage compartilhado, aquela instância vai poder subir em um outro hypervisor, né? É aqui a solução que a Nuage utiliza, né? Eles não falaram de manhã,
né? Mas alguns pontos de atenção é exatamente aqueles modelos específicos de hardware, então você precisa ter um hardware específico aqui. Segurança e balanceamento é feito através de parceiros, e você tem uma dependência de hypervisor, ou seja, aqui você tem alguns hypervisors que são suportados pela solução. E, por último, uma abordagem completamente inteira em software, né? Onde é a mesma coisa, plugin vai fazer a tradução, vou criar essa camada de abstração, mas aqui eu tenho todos os componentes, não só os componentes de redes, de switching e routing, mas também firewall e balanceamento de carga, né? Também é um sistema loosely coupled, ou seja, tem essa abordagem mais interessante. É o caso do NSX. Alguns pontos de atenção é exatamente a dependência do hypervisor. Hoje o NSX ele suporta apenas vSphere e KVM. E, às vezes, quando você precisa fazer alguma automação de um equipamento legado físico, né? Mas a gente não vê isso hoje tão comum em uma rede, quando você está trabalhando com OpenStack, né? Esse aqui é o panorama, né? Eu falei de alguns aqui. O panorama desse mercado de virtualização de redes é muito maior. Isso aqui, inclusive, eu me baseei num relatório que sai recorrente, aí saiu em julho do ano passado, que ele faz olha o mercado como um todo, né? Então, tem empresas que conseguiram entrar, né, no famoso quadrante, né, que já atingiram uma certa maturidade, já atingiram o número de clientes em produção com a solução, e algumas empresas mais incumbentes, aí, que ainda estão com soluções ainda não tão maduras, né? O que eu achei legal é que hoje a gente já tem referências em produção. De manhã aqui a Produban falando da solução de virtualização de redes que ela utiliza, né? Mas quem teve a oportunidade de estar no último evento que a VMware fez, infelizmente meu colega aqui, meu grande amigo Katz, não pôde estar aqui comigo falando um pouco da implementação, né? Até pela questão de tempo, às vezes eu gosto de falar um pouco demais, mas também lá no ambiente deles eles utilizam já uma solução de virtualização de redes com OpenStack. Tá legal? Bom, pessoal, como o tempo é curto, infelizmente, o Q&A aqui, eu vou pedir para vocês me perguntarem lá com uma cerveja, né, no final da tarde, até para não comprometer a sessão dos outros. Muito obrigado.